Eu esqueci de falar do tempo. Estava acabando. Mas voltamos. Bem, eu vou compartilhando aqui enquanto a Mia e o Gabriel entram de novo. Então, vamos lá. Vou falando, senão a gente perde o tempinho aqui. As oportunidades virão ao encontro dos ocupados, estudiosos, diligentes, os peritos em sua obra, perante reis serão postos, e não perante a plebe. Há um provérbio popular que diz: mente desocupada é oficina do diabo, ou mente vazia é oficina do diabo. Invertendo esse ditado, teremos: mente ocupada é oficina para o Espírito Santo. Pessoas ocupadas, esforçadas, diligentes, é oficina para Deus torná-las nobres na multidão dos comuns. Então, é muito interessante isso, né? Quando ele fala isso, a gente inverter esse provérbio popular aí que diz que mente vazia é oficina do diabo, a gente vai ter que mente ocupada é oficina do Espírito Santo. Então, nós precisamos ser oficina do Espírito Santo e não oficina do diabo em nós. Por isso que a gente precisa estar com a nossa mente ocupada. Mas ocupada com o quê, Bruna? Nós vamos prosseguindo aí para falar sobre isso, ok? Continuando, então. Opa, 1 Timóteo 4,15. Cadê minha Bíblia? Aqui. 1 Timóteo 4,15. Se alguém abrir, pode abrir Provérbios 12, 24, por favor, alguém aí também. Eu vou ler Timóteo e depois alguém lê para mim Provérbios 12, 24. 1 Timóteo 4,15 nos diz assim: seja diligente nessas coisas, dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, é muito sério a gente ser diligente, ser dedicado àquilo que nós fazemos, porque olha o final do versículo, ele diz que isso vai salvar tanto você mesmo quanto as pessoas que ouvem você, ou seja, quanto as pessoas que estão à sua volta. Alguém abriu em Provérbios 12, 24? Se sim, pode ler, por favor. Vocês vão falar assim para mim, mas eu tô sem a Bíblia. A Bíblia tá no celular. Eu tô abrindo aqui. Vamos lá. Provérbios 12, 24 diz assim: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Ou seja, os ocupados, eles sempre vão ocupar a posição de governo. E os desocupados, né, os preguiçosos, como a palavra nos chama, né, aqueles que são desocupados são preguiçosos, eles nunca vão ocupar uma posição de governo, né? Eles acabam sendo escravos, né? Sempre ocupando uma posição abaixo, sempre sendo plebe e não a coroa, ok? Você nasceu para ser coroa, você é filho, você é filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, não assuma outro lugar que não seja esse, porque você nasceu para isso. Depois, Jesus não entrou no ministério com 20 anos, mas com 30 anos e 33 anos mudou o rumo da humanidade. Então, gente,
nós nunca seremos tão novos que não poderemos assumir tal coisa, ou nunca seremos tão velhos para não assumir tal coisa. Jesus estava ali, entrando na meia-idade, como a gente pode dizer, não sei, na fase adulto, jovem adulto, vamos dizer assim, e ele transformou a humanidade, ele, né, transformou o rumo da humanidade. E o que ele fez durante 30 anos? É uma pergunta que as crianças fazem bastante, muitos adultos fazem. O que ele ficou fazendo durante todo esse tempo que só aos 33 anos ele conseguiu começar o chamado dele? Ele precisou se preparar. Vocês aí, todo mundo diz, o Éder e eu não somos mais estudantes, né? Aliás, nós somos estudantes, estudamos sempre o que precisa ser estudado. Eu, como prof, também sempre procuro me atualizar, acredito que o Éder também na área dele. Mas vocês que estão aí são todos estudantes. Então, vocês estão num tempo de incubadora, que a gente fala, um tempo de preparação. Preparação para quê? Para aquilo que vocês já sabem que nasceram para fazer. Já entenderam o propósito? Ah, essa é a minha profissão. Então, amém, eu vou trabalhar em cima disso e eu vou, né? Ah, eu posso mudar quando chegar, mas claro que pode, né? Deus nos fez com multi habilidades e nós podemos sim mudar, né? Mais para frente, não é, essa área não é para mim, eu não quero mais ser professora, vou ser, sei lá, o que eu vou ser? Balconista, não sei. Posso mudar, eu tenho o livre direito de escolha de mudar, né? Então, continuando aí, ele se preparou, cresceu em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus e dos homens, né? Ele não ficou só no espiritual. Ele também, a Bíblia diz que ele é o pai, né? José era carpinteiro e ensinou essa profissão para ele, né? E aí, gente, eu fico pensando, né? Que ele trabalhou naquilo que traria morte para ele, vamos dizer assim. Imagina ele trabalhando ali, o Espírito Santo falando no coração dele: você vai morrer por uma obra feita por um carpinteiro, assim como você, né? Eu acredito que ele cresceu assim, tendo muito essa percepção espiritual, sabe? Porque a Bíblia nos diz que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, eu acredito muito que ele tinha assim essas revelações no espírito dele, sabe? Ainda que talvez criança ele não conseguisse entender plenamente, completamente, não sei. A gente não sabe como que funcionava esse esquema em Jesus, mas ele tinha consciência de quem ele era, né? Mas quase ninguém percebe um pequeno detalhe que está escrito na Bíblia. Não é este o carpinteiro? Lucas 2,52 e Marcos 6,3. Pois é, por incrível... Deixa eu descer vocês aqui. Por incrível que pareça, Jesus tinha uma profissão. Não era um desocupado, era carpinteiro, ou seja, ele não nasceu e ficou lá no bem bom da mãe e do pai dele. Não, ele trabalhou. Imagine Jesus esculpindo a madeira. Ah lá, gente, é que eu li bastante. E aí eu me antecipo falando. E o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Um dia você será levantado numa estaca de madeira em uma cruz, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, uau! Ele sabia que ele ia morrer, mas ele tinha essa esperança, ele tinha essa promessa que o Pai concedeu a ele. Você vai ressuscitar, você não vai morrer para sempre. A morte vai ser só um veículo que vai te conduzir a mim novamente, né? Assim como ele nos diz. O futuro começa no presente. Uau, isso é muito forte. O futuro começa já aqui agora, no presente. Como estamos fazendo hoje, o que chega em nossas mãos revela o tipo de fruto futuro que no amanhã nós iremos colher. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que todas as nossas ações elas vão impactar só aqui e o agora. Não, todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, elas vão refletir e muito no nosso futuro, né? A gente sempre costuma ouvir do pessoal que trabalha com saúde, sempre incentivando a gente a fazer exercícios físicos, porque isso vai refletir lá na frente, né? Lá na frente, quando você não tiver mobilidade, lá na frente, quando você precisar ter musculatura para tal ação que você for fazer e você não tiver uma musculatura bem fortalecida. Então, assim, como a gente está vendo no desafio, quem está conseguindo fazer aí, nós precisamos ser seres integrais, ou seja, de corpo, alma e espírito, tudo precisa estar alinhado
para que o nosso corpo funcione bem, para que nós possamos cumprir os nossos propósitos de vida. Busque ser mais do que fazer. Busque ser mais do que fazer. Ou seja, não é pelo muito fazer, né? Aí em João 15:15, João 15:15, a Bíblia nos diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. O Éder que gosta bastante dessa passagem. Suas vitórias começam no secreto e se concretizam no público. Ou seja, você é amigo de Deus, então você tem revelações a respeito do coração de Deus. Isso é incrível. O Salmo 25 diz a respeito disso, que ele revela os segredos do coração dele aos que são fiéis, aos que o buscam. Imagina, cara, você ser confidente do coração de Jesus, do coração de Deus. Isso é incrível. E como a gente vê nessa frase, né? Suas vitórias começam no secreto e se concretizam no público. Muito do que vocês me veem fazendo hoje é porque eu tenho construído no secreto. Muito do que eu vejo vocês fazendo hoje é porque eu sei que vocês estão construindo no secreto. E só vem revelar no público. A gente nunca pode, e quando a gente revela coisas que a gente não é no público, uma hora ou outra isso cai, gente, porque é uma máscara. Você não tem solidificação para bancar aquilo ali que você está falando. Então, uma hora vai cair, uma hora cai. Por isso que tudo precisa ser começado a construir, né, no secreto. Essa construção, ela começa no secreto. E no tempo oportuno, do tempo de Deus, né? Novamente, vou retornar ao nosso versículo do tema do grupo de jovens. É no tempo de Deus que você, flecha, vai ser lançada. Não é no seu tempo, não é na sua hora. Não é quando você quiser, é quando Deus quiser. E Ele vai preparar todas as circunstâncias. Você não tem noção, não sei se você já viveu uma experiência de ser lançado para algo por Deus, mas eu tenho vivido isso e eu tenho provado na minha pele de que ele prepara todas as circunstâncias. E Ele vai dando sinais tão claros e que algumas coisas, por exemplo, eu consigo enxergar, outras nem tanto. E aí eu vou precisando de ajudas, né, de pessoas, porque a gente também precisa de ajuda de pessoas. E aí as pessoas vão falando, olha, Bruna, faz assim, enxerga por esse ângulo, por esse lado, e assim eu vou, e vai dando certo. E é muito incrível, gente, é muito incrível viver isso, né? Se alguém quiser compartilhar algo sobre isso, fique à vontade. Vou tomar água. Continuando. Ninguém? Valorize sua preparação e não sua performance. Olha que frase incrível. Valorize a sua preparação e não a sua performance. Pode colocar nos status e nos stories. Nós precisamos valorizar o nosso tempo de preparação, a nossa construção. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de construção, dos nossos fundamentos. Uma construção, quando ela não tem fundamento, é igual aquela passagem que diz, né, sobre as duas construções, a construção na areia e a construção na rocha. A construção na areia, ela não tem fundamento. Então, qualquer vento que bate, puf, cai tudo. Mas a casa, né, a pessoa que é construída sobre a rocha, que é Cristo, ela passa a ter fundamento. Se pode vir o vento que for, a dificuldade que for, você não vai ser abalado. A palavra diz isso a seu respeito. Você não vai ser abalado, amém? Você não vai ser abalado. Então, valorize o seu tempo de preparação, valorize esse tempo de incubadora, valorize esse tempo que você está estudando, valorize cada um dos aspectos. Mas, Bruna, tá uma correria, tá uma loucura. Tem dia que parece que eu vou sumir da face da terra.
mas, porém, entretanto, todavia, esse tempo é necessário. É como uma gravidez, né? A mulher, ela precisa se preparar para engravidar e se preparar na gestação para que ela receba o bebê ali no colo, né? Então, tem toda uma preparação, enfim, todo um contexto para que isso realmente aconteça. E não a performance, ela não liga, ela não tem que ligar para a barriga dela se está aparecendo ou não, né? E eu fico muito brava com essas mães que têm filhos só para postar alguma coisa na rede social. E tem muita mãe que é só para isso, gente, só por status. E a gente não tem que viver por status. A gente tem que viver pelo secreto. E o secreto dá conta de revelar aquilo que precisa ser revelado, no momento que precisa ser revelado. Faça um upload, um renew regularmente no seu cérebro. O que é isso? Romanos 12:2 é um versículo que eu gosto muito, né? Que é sobre a renovação da nossa mente. Calma aí, deixa eu ler certinho aqui. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. O que é? Gente, às vezes eu perco as passagens. Atos, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente não tem que se moldar àquilo que a sociedade fala ao nosso respeito. E sobre isso eu quero deixar uma indicação, eu não comecei a ler ainda, mas desse livro aqui, ó, ele se chama Contra a Cultura, e ele traz assuntos como pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, órfãos e pornografia. Nós não podemos, não devemos nos encaixar na caixinha do mundo. Nós não somos daqui. Eu quero lembrar você novamente, você não é daqui. Por mais que Deus permita que você viva aqui e Ele quer te usar aqui para um propósito, você não é daqui. Por isso que constantemente a gente tem que fazer uma autoanálise e ver, Senhor, aonde que na minha vida eu estou me moldando aos padrões deste mundo? E Ele vai te revelar. Sabe, são coisas simples. Às vezes a gente fala de idolatria com relação aos católicos, mas às vezes nós estamos idolatrando a nós mesmos, nós estamos idolatrando ao nosso corpo, nós estamos idolatrando as nossas palavras, nós estamos idolatrando o nosso Instagram, nós estamos idolatrando alguma coisa. E aí você vai lá, coloca isso no secreto e fala, Deus, me mostra o que eu estou colocando no seu lugar. Aonde que eu preciso de uma renovação na minha mente? Por favor, me mostra. E o Espírito Santo vai lá. E se você estiver sensível à voz dele, e como que eu posso estar sensível à voz do Espírito Santo? Você tem que praticar o secreto. É simples. E é fácil praticar o secreto? Claro que não. Gente, eu ainda vou fazer um post sobre isso. O pedreiro está trabalhando aqui em casa, né? E assim, quando ele chegou nos primeiros dias, ele gosta de ouvir a Laser FM. E nos primeiros dias eu ainda estava dormindo no meu quarto. Então, assim, tá do lado da nossa janela. Então, ele chega 6 e pouco da manhã. E ele ligava um rádio, gente, tipo, total sem noção. Mas para ele tava normal, entendeu? E aí agora não. Meu pai conversou com ele e tudo mais, falou, né, para ele dessa questão. E aí, hoje em dia, ele espera dar 8 horas. E é de praxe, dá 8 horas, ele liga a Laser FM e a gente escuta de tudo, gente, de tudo. E assim, eu tenho o meu momento devocional, ele começa às 8 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã. Então, vocês imaginam um desafio? E o único lugar que eu tenho para orar é no meu quarto. Então, eu fecho a porta. E nos primeiros dias foi muito difícil, porque o som vai entrando, e eu que gosto muito de música, a melodia, enfim, não é nem tanto a letra, mas você fica com aquilo ali, e aí eu falava, Deus, vem cá agora, porque senão eu não vou conseguir. Então, vocês imaginam uma distração, assim. Então, eu normalmente sempre coloco um fundo, tento colocar um pouco mais alto do que a música, a gente está dando risada, né? Tento colocar um pouquinho mais alto que a música, tipo, todas as músicas, tem desde o modão até as mais recentes,
e tento ter ali o meu momento. E assim, é incrível como o Espírito Santo vem. E eu até esqueço que tem gente lá fora e que tem um som lá fora, né? Porque é mais importante o som da presença do que o som externo, né? E, enfim, só um exemplo para vocês de distração, tá? Que para vocês verem que não é fácil. Eu coloquei aqui um ponto, mas eu já tive outros tipos de distração. Se você está fazendo um desafio com a gente, você pode ver que o próprio diabo ele começa a colocar pensamentos sem sentido na nossa cabeça quando a gente se propõe a orar. E aí, às vezes você está orando e às vezes você viaja longe pra caramba e você fala assim, poxa, o que eu estava falando com Deus mesmo? Então aí você tem que voltar a sua mente para a presença. Isso é um trabalho árduo, gente, não é fácil. A construção do secreto não é algo fácil, mas ele precisa ser feito. E é novamente a frase que eu volto para vocês: não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Todos os dias eu consigo estar aqui? Não. Todos os dias eu não consigo ter um secreto todos os dias. Às vezes o meu secreto é o dia todo, porque eu não consigo parar. Então, eu vou orando, eu vou falando com Jesus, eu estou trabalhando, eu estou falando com as crianças e eu vou falando com Jesus ao mesmo tempo. Enfim, é uma loucura, mas eu sinto que ele está presente, eu sinto que ele está perto e ele sabe o fundo do meu coração, a intenção do meu coração, né? Mas é muito bom quando eu consigo ter esse tempo de entrar no quarto, fechar a porta e ter o meu momento eu e Deus, e mais ninguém. Alguns conselhos práticos, então, tá? Para essa vida aí de ocupação, né? E um conselho, assim, que eu dou antes de ler esse, tá, eu vou ler, depois eu falo. Busque ser mais do que fazer. Suas vitórias começam no secreto e se concretizam no público. Mais uma vez, eu coloquei isso aqui para entrar mesmo na nossa cabeça. Busque ser mais do que fazer. Um conselho prático que eu dou para vocês também, às vezes as pessoas falam assim, não tenho tempo, acordo às 6 da manhã, vou dormir às 11h30, meia-noite. E aí eu brinco, né, daquela frase. O que você faz da meia-noite às 6? Da meia-noite às 6 você vai orar. É simples assim. Acorda às 6? Vamos acordar às 5. Vamos acordar às 5h30. Você é jovem. Você é jovem. Você aguenta. Por mais que você tenha que dormir, sim, todo mundo recomenda 7 horas por dia, 8 horas por dia. Não sei se você consegue dormir isso. Eu tenho tentado procurar dormir isso, porque a minha rotina de trabalho é bem frenética, e eu creio que a de vocês também. Mas você necessita ter esse tempo com Jesus. Você necessita buscar ser mais do que fazer. E quando ele fala fazer, não é só as obras do reino, é fazer qualquer coisa no seu dia. Qualquer coisa. Valorize sua preparação e não sua performance. Eu coloquei de novo intencionalmente para você prestar atenção, que é para você valorizar a sua preparação. O tempo que você gasta não é um tempo gasto, é um tempo que você está investindo. Muda a palavra. Eu vou gastar tempo. Não é gastar tempo, eu vou investir. Porque quando a gente investe, é igual a bolsa de valores, uma hora a gente resgata. Faça um upload. Inclua os que querem correr com você. Isso é muito legal. Tá lá em João 20, 3, 4 e 5. 3. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Ou seja, na sua caminhada, ele está falando aqui da ressurreição, né, de Cristo. Na sua caminhada, você precisa incluir as pessoas para correr com você. Você não pode ir sozinha. E assim, é uma coisa que eu tenho aprendido muito, e por isso que eu faço questão, né? Eu posso, às vezes, até ser chata de mandar tantas coisas lá no grupo de jovens, né? Às vezes, eu mando um monte de link de um monte de coisa que eu faço e de que eu não faço também. Às vezes, eu mando só para dizer, tá? Mas não significa que eu tô ali fazendo tudo aquilo. Tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que não. Eu mandei para as meninas, por exemplo, semana passada, retrasada, um evento que teve com a Alexandra Abrantes, que é a esposa do Rodolfo Abrantes,
e mandei para todas as meninas do grupo de jovens. Eu mandei e aí eu falei, quem quiser participar, participe, eu vou participar e me coloco à disposição para conversar para. E aí hoje eu perguntei para elas, e aí, vocês conseguiram ver? Nananana. Aí elas foram me dando as respostas, algumas não conseguiram, outras conseguiram. Quem não conseguiu e se interessou, eu falei, eu tenho as anotações, posso mandar para vocês. E mandei para quem pediu, para quem quis. Então, assim, quem quer faz, gente. Quem quer faz. Você não tem desculpa. Basta você querer. Você vai arrumar um tempo nas suas 24 horas, porque Deus não dá mais que isso e Ele sabe que 24 horas é o suficiente para você fazer. Ok? Viva por almas e não por palmas. Essa frase é muito forte também. Aí eu coloquei aprovação alheia, expectativa dos outros. É um ciclo vicioso isso. Quando você vive por palmas. Você sempre vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, porque o seu ego, ele vai ficando inflado cada vez que as pessoas te aplaudem. E você não tá aqui para isso. Você não tá aqui para viver por aplauso das pessoas. Você está aqui para viver pela vida das pessoas. E como Cristo dar a sua vida em favor das pessoas. Você vai dar plenamente como Jesus deu? Claro que não, porque você é ser humano. Há uma grande diferença entre você e Jesus, entre eu e Jesus. Mas um dos propósitos da nossa vida é sermos semelhantes a Cristo. E como nós somos semelhantes a Cristo? Vivendo pelas almas, vivendo pelas pessoas. Mas, Bruna, onde que entra o autocuidado, a autopercepção? Tá nisso também, porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como que a gente vai amar o nosso próximo sem antes a gente se amar? Isso é difícil, né? E eu, por exemplo, aprendi muito sobre isso e tenho aprendido pra caramba na terapia. Porque esse era o meu padrão, era amar muitas pessoas primeiro. Eu colocava sempre as pessoas primeiro. E eu me deixava. Eu não me conhecia, gente. E eu fiquei, assim, muito admirada comigo mesma nesse ano que passou. E agora que eu me conheço, você falar para mim qualquer coisa sobre mim, hoje eu sei. Eu sei com propriedade sobre mim. Claro que eu não sei sobre tudo, mas eu sei, sabe? Sei quem sou, sei de onde vim, para onde vou, né? Então, assim, é muito importante que a gente se conheça, nos ame primeiro, né? Tenha amor próprio para depois amar os outros. Claro que você não pode superinflar o seu amor próprio. É um tripé, lembra? Corpo, alma e espírito. Precisa ter esse equilíbrio. Conheça seu propósito de vida e caminhe em direção a ele. Tenha um alinhamento com Deus. E se você está no Desafio CAI, você já está fazendo isso e eu glorifico a Deus pela sua vida, tá? Muito, muito mesmo. Alguns conselhos práticos. Existe uma tendência no ser humano de imaginar que só as pessoas desempregadas e desocupadas é que necessitam de um emprego. Às vezes dizemos, ela já tem um bom emprego, não necessita de nenhum serviço, deve, portanto, ficar onde está. Grande engano. Gente, eu sei que tem pessoas que estão desempregadas e eu não quero que para essas pessoas pareça que, tipo, nossa, estou chamando de preguiçosa, estou chamando de desocupada. Não é. Porque você está desempregado de um emprego formal. Eu tenho absoluta certeza que você dá a sua vida pela sua casa. Porque aconteceu isso comigo. Ano passado eu fiquei desempregada, então eu dava o meu tempo, a minha ocupação era o meu lar, era a minha casa. Tanto é que eu falo que eu cresci muito, assim, com relação aos cuidados domésticos e tudo mais, por conta disso. E eu creio que foi um tempo de preparação de Deus para minha vida. Eu não sei como vão ser os próximos anos, e eu sei que hoje eu estou mais preparada do que estava antes. Então, assim, tem um propósito, tudo tem um propósito. A gente tem que lembrar disso. Opa. Com Deus, as coisas funcionam diferente. Paradoxalmente, quando ele necessita de um trabalhador, preocupa-se em saber se a pessoa já está trabalhando. Olha só, se já tem alguma ocupação. Eu acho que é. E esta é a pessoa que Deus usa em seu trabalho. Eu não lembro se eu usei com vocês esse exemplo ou se eu usei só com o pessoal da liderança. Quando a gente vai procurar, acho que foi só com o pessoal. Quando a gente vai procurar um pedreiro,
Normalmente, se ele é um bom pedreiro, ele está cheio de serviço. Eu usei o exemplo só do pedreiro. O pedreiro aqui de casa, ele é um bom pedreiro. Tanto é que ele já parou 2 vezes a obra aqui em casa. Gente, 10 minutos. Se cair, a gente gera mais um link. Já estamos no final, tá? Ele parou 2 vezes a obra aqui de casa para ir fazer obras em outros lugares e depois voltar para cá. Agora ele já está aqui. Então, assim, Deus vai chamar mesmo as pessoas que estão ocupadas. Não adianta você falar assim, Deus, eu preciso de um alívio, só um pouquinho para eu conseguir fazer uma coisa para o Senhor. Não, ele tem prazer em chamar pessoas ocupadas porque ele sabe que os ocupados trabalham, independente da situação. Deus nunca usa uma pessoa desocupada e ociosa. Quem está ocupado é porque gosta de trabalhar, certo? Alguém discorda disso? Deus sempre usa pessoas ocupadas. Se você está muito ocupado, é exatamente de você que Deus precisa. Deus nunca usa quem não tem o que fazer. Deus sempre usa homens e mulheres ocupados. E deixa eu dar um parênteses aqui, que foi uma coisa que eu aprendi também na terapia. E esses tempos a Milene confirmou isso mais uma vez para minha vida. A gente é ocupado, sim, muito, pra caramba. E a gente precisa reconhecer os nossos limites também, né? Como eu falei para vocês, eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas hoje eu reconheço o meu limite. Eu sei que tem coisas que, por mais que eu queira muito fazer, eu não consigo. Hoje, por exemplo, foi um dia. Hoje eu separei assim um dia especificamente para vocês, para elaborar tudo isso daqui. Eu já estava elaborando durante a semana e hoje eu terminei. Tanto é que eu mandei, hoje eu consegui mandar antes para o pessoal da liderança ver isso antes, e a gente sempre troca ideias, e muito do que está aqui, aliás, tudo que está aqui foi eles que mandaram, viu? Eu só estou sendo porta-voz. E aí eu sempre, e eu separo mesmo, o meu terceiro sábado é exclusivo do grupo de jovens, então eu trabalho em cima de vocês. E aí a gente está com o desafio com o encontro do Desafio CAI também, que é a mesa dos propósitos, enfim. E hoje teve um evento que eu gostaria muito de ter participado, muito, muito mesmo, que ele se chama Liderando com Jesus, inclusive, como Jesus. Inclusive, vai terminar 10 horas da noite. Eu quero tentar pegar pelo menos a última sessão. E aqui, hoje eu acho que deu umas 4 horas da tarde, eu parei tudo e eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu queria muito ter participado, mas eu não consegui. E o Senhor sabe da intenção do meu coração. Eu queria estar lá vendo e eu queria estar aprendendo, mas eu não consegui. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor me dê uma oportunidade né? Eu gosto muito da galera do Dizascope e eu aprendo pra caramba com eles. Então, assim, perder esse evento para mim doeu pra caramba. Mas eu falei assim, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu enviei para várias pessoas. Eu falei assim, eu espero que pelo menos uma pessoa tenha visto, né? E chegue em mim e fale alguma coisa sobre. Porque quando você tem amor pelo que você faz, gente, você faz com amor, sabe? Você não se importa. Muitas vezes nessa semana, assim, foi muito louca essa semana de trabalho e tudo mais, mas dava 11 horas da noite e eu tô fazendo dois cursos, né, essa semana juntos, um começa às 8, outro começa às 9, e dá tempo de conciliar os dois. Então, muitas vezes, assim, acabava 10h30, 11 horas, eu parava e eu ia investir em ler conteúdo para sábado agora, em fazer os slides. Então, assim, Deus chama os ocupados. E se você quer prova maior do que a minha vida para você hoje, eu não sei se existe. E você também, eu sei que você é uma pessoa ocupada. E que Deus tem te chamado, sabe? E glória a Deus pelo que você tem conseguido fazer. Glória a Deus, eu dou glória a Deus porque eu sei que você tem feito algo sim no reino. Não sou só eu tô aqui falando, mas eu sempre falo para vocês. Sempre que vocês quiserem, pode me interromper, pode escrever no chat, eu leio aqui também, tá? Fiquem à vontade.
Palavra para os desocupados. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entre na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Às vezes a gente fica perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E ele está ali falando no seu ouvido. E você quer outra coisa. Você não quer escutar o que ele está falando. Você quer outra coisa. Mas você fica ali insistindo: Senhor, cara, uma hora ele vai falar: levanta, criatura do Deus vivo. Entra onde eu estou mandando e lá que você vai saber. Você não tem que saber antes. O que é se a gente fica com essa mania que a gente tem que saber os planos de Deus antes? Ele trabalha com obediência, Deus trabalha com obediência. Ele precisa que a gente dê um passo de obediência, junto com um passo de fé, para ele revelar o que ele quer. E para isso a gente precisa estar alinhado ao coração dele. E eu falo isso com raiva, porque eu sou assim também. Às vezes eu falo: Deus, eu quero saber como vai ser. E ele vira para mim e fala: Bruna, só obedece, faz o que eu estou pedindo. Depois a gente conversa, né? Com Deus, as coisas funcionam diferente. Eu acho que eu já coloquei isso daqui. Sim, já coloquei. Mas é para você lembrar de novo. Quando ele necessita de um trabalhador, preocupa-se em saber se a pessoa já está trabalhando, se já tem alguma ocupação. E esta é a pessoa que Deus usa em seu trabalho. Lembrei de uma mulher da Bíblia agora, Lídia, o nome da minha avó. Lídia era, eu não lembro a profissão dela, eu sei que ela costurava também, e Deus usou ela naquele trabalho ali para abençoar o povo naquela determinada época. Deus nunca usa uma pessoa desocupada e ociosa. De novo, eu coloquei, gente, mas é para você gravar bastante. Quem está ocupado é porque gosta de trabalhar. Deus sempre usa pessoas desocupadas. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6:6. Então, a gente lembra sempre da sumiga. Eu tinha um aluninho que falava sumiga. Lembra sempre da sumiga. Ela não é preguiçosa. Ela trabalha. E trabalha muito. Eu fico muito admirada quando eu vejo as formigas levando coisas assim muito maiores do que elas, né? Porque elas sabem que elas são capazes, que elas têm força para aquilo. Então, se coloca na posição da formiga. Eu sou tão pequeno, mas quem me capacita é Deus, então eu posso todas as coisas porque é Ele quem me fortalece. Amém? Falta menos de 2 minutos, eu vou encerrar para não ficar cortado o vídeo, tá? E já vou mandar outro link.